Bom dia mais uma vez, queridos. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim a palavra: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram igualmente a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pelo privilégio de estar diante da palavra, vendo com os olhos aquilo que o Senhor, por graça, por soberania, quis que estivesse na palavra, Senhor. Que o nosso ser penetre hoje além da letra visível e consiga captar o espírito dessas palavras poderosas para o nosso crescimento espiritual, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, coloquei alguma propaganda na internet sobre essa série de estudos que está começando hoje, que nós chamamos de um projeto radical de mudança. E de maneira bem sintética, podemos chamar de 8 mudanças. 8 mudanças urgentes, 8 áreas em que eu e você e todos nós precisamos mudar com pressa e continuar mudando. A parte de hoje será uma parte introdutória para você entender a grandeza do que está vindo. A carta de 2 Pedro é uma carta muito poderosa, muito profunda, apesar de escrita por um pescador. Profunda a cada linha, cada conexão das palavras, abrem o leque para um estudo gigantesco de áreas da vida cristã, a prática no dia a dia. Essa carta, para mim, ela é especial, entre outras razões, porque ela parece como uma carta feita para brasileiros. Já é a segunda carta de Pedro. E Pedro escreve
aos forasteiros do mundo inteiro, alguns judeus, outros não, aqueles que creram no Evangelho, mundo afora. Ou seja, gente como nós. Essa parte do capítulo 1 vai tratar profundamente sobre mudança. É preciso mudar. Ele nem introduz muito o assunto, mas já falando de mudança e dessas áreas de mudança. E ele diz que aqueles em quem essas mudanças não estão presentes é cego. É cego. E aqueles que seguem o conselho de fazer essas adaptações urgentes na sua vida, não tropeçarão em tempo algum, se tornam participantes da natureza divina, têm a entrada amplamente suprida no reino dos céus. A pergunta para nós é: mas o que é mesmo mudança? Mudança no sentido cristão, mudar no sentido cristão, é mudar biblicamente. É diferente de um condicionamento. De vez em quando eu ouço: fulano mudou. Mudou mesmo ou está condicionado a agir de um certo modo porque as circunstâncias exigem? Ele não trabalhou, nunca trabalhou, mas agora ele está trabalhando. Também a mãe morreu, o pai morreu. Tiraram a pensão. Vai ter que pagar aluguel, vai ter que trabalhar. Ele não mudou. Ele foi condicionado a se adaptar a uma situação. Isso não é mudança. Mudar é mudar biblicamente, ou seja, é alinhar a vida de acordo com parâmetros das Escrituras, para andar debaixo daqueles parâmetros. Não é porque a mãe morreu, não é porque ficou mais pobre e não é porque ficou doente. Uma vez eu visitei um rapaz que ele era um militar cristão de uma das Forças Armadas e ele estava devendo alguma coisa e fizeram a proposta dele trazer uma droga para aqui, para a cidade. E ele teria que entregar a droga ali perto da ABB. Quase entra no Jardim Europa, né? Mas aí de repente a casa caiu. Policiais o cercaram por todo lado, é federal, perdeu, o cara mão na cabeça! Perdeu, acabou. E aí agora nem a droga, nem o dinheiro, nem apareceu o pessoal que ia receber a droga. E ele foi preso. Então eu fui visitá-lo numa instituição militar. Fui visitá-lo no exército. Então uma das primeiras frases que eu ouvi foi: eu errei, mas se eu sair dessa, eu vou virar pastor. Isso não é mudar. Isso não é mudar. Você tem a vida inteira para virar pastor. Você tem a vida inteira para fazer a obra. Mas agora, porque a polícia botou uma arma na sua cabeça, perdeu, vagabundo, a mão na cabeça, perdeu. Não, ei, sou pastor agora, eu vou virar pastor. E Deus vai me livrar daqui. Por quê? Porque eu vou virar pastor. Mudar não é isso não. Mudar é mudar biblicamente. É rever no que a tua vida está desalinhada com a palavra de Deus. Não porque você foi preso, não porque você ficou doente, não porque você ficou rico ou ficou pobre. Mas porque você recebeu direcionamentos do Espírito de Deus para alinhar sua vida com a palavra de Deus. Eu não estou negando que crises possam levar a mudanças. A história do filho pródigo é um exemplo gritante, né? A crise levou ele a cair em si, né? Como diz a Bíblia, e a refletir. Então, nesses dias, nós vamos pensar em mudar biblicamente. Porque a segunda carta de Pedro, ela nos leva a pensar que é sim possível viver no máximo. É possível. É possível viver no máximo, crescer muito
espiritualmente. E Pedro vai dizer que o potencial já existe dentro de nós. Depois de se apresentar, ele diz no versículo 3, visto que como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Já nos foi doado tudo. Nos tem sido doados todas as coisas. Meus irmãos, quando um bebê nasce, nele potencialmente foi doado tudo para que ele cresça. Foi doado tudo para que ele aprenda a falar. Foi doado, está lá no corpo, nas suas células, nos seus tecidos, no seu sangue. Todas as potencialidades estão lá. E se não houver descaminhos, se não houver acidentes de percursos, ele crescerá. É o destino dos bebês. É crescer. Porque todas as potencialidades foram dadas. As escolhas que ele e outros fizerem é que podem determinar os acidentes de percursos. Mas em geral, vão crescer. Vocês todos foram bebês, não foram? Não me fale que você é um viajante do futuro. Está na moda agora. Vocês todos foram bebês. E estava dentro de você todas as condições, todas as potencialidades que conduziam ao crescimento. E todos cresceram, né? Uns mais, outros menos, mas não ficaram bebês para sempre, né? Porque havia todas as potencialidades. Pedro vai dizer na sua carta, meus irmãos, que quem virou bebê de Deus, quem nasceu de novo, todas as coisas nos têm sido dadas que nos conduzem à vida e à piedade. E se existe uma área em que eu e você precisamos nos converter, ela deveria ser sintetizada numa frase: é possível mudar. Em algum momento das vidas das pessoas, elas se convertem ao pensamento de que não vão mudar. Eu acredito, por exemplo, que algumas coisas nunca mudam. Eu choco algumas pessoas quando digo que Deus necessariamente não vai mudar o nosso temperamento. Deus não está muito interessado em mudar o nosso temperamento. Quem é enérgico e se converte, continua enérgico. Quem tem mais fleuma, quem é mais da melancolia, vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Quem é sanguíneo, contador de piadas, bem-humorado e para frente, não vai mudar muito não. Porque Deus não está muito interessado em mudar o teu temperamento. O temperamento de Pedro não mudou, o temperamento de Paulo não mudou. Eles canalizaram tudo isso para a obra de Deus. Porque Deus não mudou o temperamento deles, mudou o caráter deles. Essa é a diferença. Você vai continuar sendo o que é, tendo todas as potencialidades que você tem. O problema é para onde você canaliza isso. Essas armas incríveis que existem dentro de você servem para quê? Para bater nos outros? Essa facilidade que você tem com as palavras serve para quê? Para humilhar os outros no debate? Deus quer mudar o nosso caráter. E falando de gente que não muda, nas entrelinhas, o apóstolo Pedro nos dá a entender que ele mudou em 4 áreas. Primeiro, ele tem o nome que Jesus deu a ele. O nome dele não era esse. Como era o nome dele? Cefas. Quem falou Saulo? O nome dele era Cefas. E Jesus mudou para Pedro, porque por alguma razão, Jesus queria que Cefas fosse conhecido no mundo inteiro com esse nome. Pedro. Eu acho que talvez por algum tempo Pedro sendo Pedro, deve ter até resistido a isso.
Que Pedro? Eu sou Cefas. Meu pai disse que eu sou Cefas, minha mãe disse que eu sou Cefas. E Jesus diz: não, você vai se chamar Pedro. Você é filho de Jonas. Você, Simão, filho de Jonas, vai se chamar Pedro. Ele assume o nome que Jesus Cristo deu a ele. Ele não é mais o Cefas. Ele é agora o Pedro. Uma outra área que Pedro mudou, e para mim é muito importante, é que Pedro agora não é mais uma pessoa preconceituosa. Pedro, como os demais judeus apóstolos, eram extremamente preconceituosas em um sentido. Primeiro, eles já eram preconceituosos por serem judeus daquele tempo. O judeu daquele tempo pensava assim: existe nós e o resto do mundo. E por isso o termo gentil. Gentil vem de gente. Então tem nós e tem agentes. Tem nós e tem o povo. Tem nós e tem os gentios. Não é gentil com L, é gentil I-O-S. Gentios, de gente. Então, se existe nós e as gentes do mundo, os romanos são os gentes. São os goins, né, em hebraico, gentios. Até os italianos, os espanhóis, é tudo gentil. Nós somos judeus. Nós somos o povo escolhido. E nós não deveríamos comer com eles. Nós não deveríamos nos assentar com eles. Eles são eles. Agora nós somos nós. Esse era o pensamento dos judeus. Uma das coisas mais chocantes em Jesus é que ele se assentava com gentios. E não só com gentios, gentios e publicanos. Ele disse: venham todos, vamos comer, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Venham todos. E prostitutas. E se houvesse travecos naquele dia aí, travecões. Porque ele não é como eu e você, ele é Jesus Cristo. Ele consegue amar pessoas, ele consegue ver além do estereótipo e da nacionalidade. Pedro viu Jesus fazendo isso, mas não foi muito curado. Lembra quando Pedro foi, quando Jesus e os seus discípulos foram atravessar as aldeias dos samaritanos. Dos samaritanos, dois dos discípulos perguntaram assim: Senhor, o Senhor quer que que oremos para que desça fogo dos céus, para queimarem os samaritanos? Então, era assim que eles viam as pessoas. Nós somos os judeus, eles são pessoas, são os gentios, são agentes. Mas aí, quando o Espírito Santo desce em Pentecoste, faz aquela obra incrível, Pedro abre com uma chave específica o reino dos céus para os gentios, prega para 70 nações, pessoas se convertem, há operações maravilhosas. Você deve estar pensando assim: a essa altura Pedro já está curado de todos os seus preconceitos. Está não, nem ele nem os apóstolos. Nem ele nem os apóstolos. Eles entenderam, olha a cabeça deles, eles entenderam de que o evangelho era uma coisa dos judeus, pelos judeus, para os judeus. Era uma vertentezinha do judaísmo. O Messias é judeu, é Jesus. Os escritores do Velho Testamento são judeus. Os primeiros 12 apóstolos são judeus. Então isso aqui é coisa de judeu. Isso jamais vai acontecer entre os gentios. Só abrindo um parêntese. Quando você via a expressão de Marcos 16, os sinais seguirão aos que creem, são sinais para os apóstolos, não é para você não. Porque os apóstolos é um sinal de... Gentios são sinais para que os
começa assim, vocês sabem que eu não devia estar aqui? Depois ele diz assim, vocês sabem também que o Messias veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem nada a ver com vocês. E ele passa um tempão com essa lenga-lenga. É como se ele dissesse, eu sou judeu, sou superior a vocês e tenho alguma coisa para dizer e não sei como. Isso é preconceito. Isso é opressor. Isso é xenofobia. Mas de repente, o Espírito Santo é soberano. De repente ele fala umas coisas estranhas. Ele diz assim, mas Deus disse também que qualquer um, em todo lugar, que ouvir essa palavra e se arrepender, vai receber. Aí o Espírito Santo invade a casa com o som de um vento e a turma começa a falar em língua. Se eu fosse pentecostal, esse era o meu texto preferido. Era um texto que eu tentaria reproduzir na minha imaginação, assim, o vendaval do Espírito Santo invadindo a casa e todo mundo falando em línguas. Como é que estava a cara de Pedro agora? É um sinal. O Espírito Santo está dizendo, está vendo, tontos? Não é coisa de judeu, você pensa que é só vocês? O Espírito Santo desceu sobre todo mundo, todos os romanos, homens, mulheres e crianças, todo mundo que estava na casa, recebeu o Espírito Santo. Ele foi curado do preconceito? Eu acho que naquele dia sim. Dá para ser, não dá? Dá para entender agora, puxa, é para todo mundo esse negócio aqui. Mas lembre que antes já tinha havido uma treta lá em Samaria. Porque alguém tinha dito assim, os samaritanos também receberam o Espírito Santo. É o quê? Você está doido? Você está conversando besteira, samaritano. O Espírito Santo descer sobre o samaritano. O samaritano não vai herdar o reino do céu, não. A gente ora todos os dias para que eles não herdem. É samaritano. Não, estou falando sério. Então manda alguém lá para ver. Teve que ir um cara para ver. Não, é verdade. Verdade. Tá bom, tá. Coisa de Deus. Mas agora com Pedro é diferente. Com Pedro eles vão ter uma reunião e a reunião começa assim. Os 11, os colunas da igreja, o fundamento, né? Fundamento dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, estão reunidos para questionar Pedro e a conversa começa assim. Ficamos sabendo que você foi comer na casa de um gentio. É claro que a gente não acreditou. Mas ficamos sabendo. Coisa horrível, né, Pedro? Que falam fake news, né? E Pedro disse, não, eu fui. E aquilo que aconteceu conosco aqui, eu vi acontecendo na casa deles. Imagina a cara dos apóstolos. Não foi, não é possível. Foi. Do mesmo jeito. Da mesma maneira. Por que eu estou dizendo que Pedro está curado? Porque Pedro está dizendo na sua apresentação da carta, está dirigindo essa carta a todos os que já tiveram essa experiência. Todos. Todos. Os que conosco, claro, apóstolos, judeus, os que conosco obtiveram igualmente a fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa carta é para o Brasil, é para a Alemanha, é para a Suécia. Pedro agora crê que outras pessoas, que não necessariamente judeus, tiveram a mesma experiência de crer em Jesus. Pedro reconheceu isso. Essa foi a segunda mudança. O reconhecimento de que o evangelho não era uma coisa só de judeus, de um clube fechado. Uma terceira mudança é que Pedro se assume como um apóstolo de Jesus Cristo. Houve um dia em que talvez ele pensou que ele não seria mais. Quando ele negou a Jesus. Talvez ele pensou, acabou. 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 Nunca mais eu vou poder nem olhar na cara dele. Quando disseram que Jesus ressuscitou, é óbvio que Pedro não tinha liberdade de encarar Jesus, de olhar nos seus olhos. Mas Jesus chega para ele não como uma lição de moral, como a maioria das pessoas faz quando o outro erra,
Jesus chega para ele apenas e diz: e aí, Pedro, você me ama? Então vá cuidar de gente. Que amamos a Deus. Você me ama? Então pastoreie as minhas ovelhas. Vá cuidar de gente. Você me ama? Que história é essa que me ama? Você me ama? Então pastoreie as minhas ovelhas. E uma quarta prova da mudança de Pedro é que ele se assume não só como apóstolo, mas como servo de Jesus Cristo. Ele foi restaurado quando Jesus ressuscitou, lhe deu a missão, ele assumiu, isso é a sua vida, ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Ele não é um apóstolo meia boca, não é um crente meia boca, ele é um apóstolo de Jesus, mas ele também se apresenta como servo de Jesus. Ninguém nasce com esse conceito. Eu sou um servo de Jesus. Você tem que aprender a ser um servo de Jesus. Pedro passou 3 anos vendo Jesus ser servo. Vendo Jesus dizer: olha, maior não é o que é servido, gente. Maior é o que serve. Ele viu Jesus lavar os pés dos discípulos, fazer o que um escravo faria. Toda a sua arrogância, seu orgulho foi sendo trabalhado. E ele agora se assume como servo de Jesus Cristo. Nem todo crente tem essa postura de servo. Ainda são muitos senhores, ainda são muito arrogantes. E há um momento na vida em que é preciso se converter para virar um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você não é crente, mas talvez você ainda não seja um servo de Jesus Cristo. Quando você for um servo de Jesus Cristo, acabou a teimosia, as relutâncias, as argumentações para não servir. Você é um servo. Jesus disse: olha, o servo, ele não espera que o patrão diga muito obrigado. Então você, depois que tiver feito tudo e obedecido tudo, deveria dizer apenas assim: somos servos inúteis. Ter uma cabeça de servo muda todas as coisas. Agora presta bem atenção, meus irmãos. Pedro disse: foi doado tudo já para nós. Nós que cremos na justiça de Deus e do Salvador Jesus, porque o Evangelho tem a ver com justiça. Nós que cremos nisso, nos foi doado tudo para a gente mudar. E ele propõe aqui 8 mudanças. Nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem, aí ele diz 2 palavrinhas. Nos conduzem à vida e à piedade. A vida aqui não é a vida biológica. É a vida espiritual com qualidade. Todos que receberam a abundância da graça, diz o apóstolo Paulo, todos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então tem uma vida de qualidade, uma vida espiritual, que Paulo diz com outras palavras que é Cristo em nós. Cristo agindo por meio do nosso viver. É um nível alto, mas Pedro diz: tudo foi dado para que a gente chegue lá. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Aí vem a outra palavra que é um problema. O que é essa tal de piedade? Na região que eu nasci, piedade às vezes é nome de mulher, né? Dona Maria Piedade, Dona Piedade. No religião popular, piedade é ter misericórdia das pessoas. Como é que essa palavra entrou na nossa língua de maneira tão pobre? Porque eu tenho resumido aqui, às vezes, a piedade como o conjunto de todos os exercícios espirituais que devem ser praticados pelo cristão. Mas hoje eu vou trazer uma palavra nova. Piedade é reverência. É uma vida reverente a Deus.
Não há como ser um piedoso se você não tiver uma vida reverente a Deus. Essa vida e piedade, nós temos o potencial para desenvolvê-la. E Pedro aproveita e fala das promessas que foram feitas. E aí, que estrago estão fazendo com as promessas, né, gente? O que é promessa para o crente moderno? É promessa, porque Deus prometeu. Deus prometeu. Na cabeça do cara, Deus prometeu um carro. Deus prometeu o concurso federal, né? Você acha mesmo que as grandes e preciosas promessas de Deus têm a ver com o seu carro? Que tem a ver com sua casa nova? Às vezes, na Bíblia, promessa é promessa de um anjo. Às vezes são os primeiros a virem ao mundo trazer uma promessa de Deus. Na própria palavra grega também de promessa, tem anjo escondido, porque é o anjo que vem e traz a promessa. O livro de Hebreus diz que as palavras foram confirmadas pelos anjos. Então, saia desse plano materialista que confunde religião e espiritualidade com ter carro novo e pense realmente quais são as grandes promessas espirituais de Deus para você. O resto do mundo material pode acontecer ou não. Por exemplo, se você crê que o crente é uma pessoa que tem que ser sempre saudável, estamos vivendo a ditadura dos saudáveis, né? Você vai morrer como? Você vai ficando velho. Nós nascemos para morrer, foi ou não foi? Eu sou do tempo que as pessoas nasciam, cresciam, envelheciam, adoeciam e morriam. Você vai morrer como? Ou você já está doido bastante para dizer, não morrerei, em nome de Jesus. Não morro. Não morro porque não quero. Gente, morrer é normal. Aliás, ninguém aqui aguentaria viver 200 anos. Você ficaria muito chato com 200 anos, né? Você já saberia de tudo. Imagina você, seu esposo, com 200 anos. Né? Imagina sua esposa com 300 anos. Ela ficaria insuportável. Ela não aguentaria ouvir a opinião de ninguém. As pessoas que vivem nesse mundo de mentira, crendo que tudo que elas tocam será abençoado, que elas não sofrerão mal nenhum, que elas não terão doença, são as que mais sofrem quando a teologia deles não os socorrem, quando eles recebem a notícia de um câncer. Eles sofrem 10 vezes mais. Sabe por quê? Porque agora é hora de crer na verdade. Um cristão normal, ele entende assim, eu sou normal, sou mortal, minhas células são mortais. Inclusive tenho células cancerígenas, algumas não se manifestam, tenho. Todo mundo tem. Um dia deixarei esse tabernáculo, como Paulo diz, né? Isso é normal da vida. Um dia meus olhos vão ver menos, os moedores da boca vão falhar, como disse Salomão, os guardas da casa, que são os braços, começam a perder a força. Por quê? Porque eu sou normal, fui feito para isso. Fui feito para isso. E pessoas que não acreditam nisso, no dia que eles recebem a notícia que eles estão com um problema, eles sofrem, eles acham que Deus os abandonou. E se ele for mais radical um pouco, ele acha que o demônio tomou conta do seu corpo. Ele pensa assim, eu não aceito. Não é questão de aceitar, queridos. Somos mortais. É muito bom ser mortal. Nada é ruim demais quando você é mortal. Ilimitado. Tipo Jó. Perdeu tudo. O que ele diz? Eu não aceito. Não, ele diz, olha, o Senhor deu, o Senhor tirou. Sou normal, sou mortal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo um pastor que ouviu que a sua mãe estava muito mal. E sua mãe ia morrer.
E ele falou assim: olha, eu estou indo lá para a cidade da minha mãe, que em breve estará com o Senhor. Olha que coisa linda. A mãe está morrendo e ele fala assim: eu estou indo lá, porque ela em breve estará com o Senhor. Ele não diz assim: eu estou indo lá repreender o demônio, estou indo lá repreender a doença. Aliás, uma pessoa com 98 anos, se Deus quer levá-la, eu diria: mas que lindo, Deus quer levá-la. Eu vou orar para essa pessoa ficar, a pessoa está com 98 e no leito de morte, eu vou orar para ela ficar aqui fazendo o quê, gente? A Bíblia diz: preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. É assim que os normais, os mortais, que não são semideuses sobre esta terra, fazem. Quando a gente fala de firme nas promessas, nós estamos falando de coisa séria e não de um carro velho ou novo. Se sua esperança nesse mundo de firme nas promessas é um carro, tá, tu vai levar o carro para a glória? Vai. Você vai levar o seu dinheiro para a glória? Não. Não vai não. Pessoas vão usar esse seu dinheiro. Olha, tudo que você guardou, pessoas vão usar. Mas vão usar bem usado. Se você é um cara que ganha dinheiro e nunca quer passear com a sua esposa, e se você morrer, ela vai casar com alguém que curte esse dinheiro, que vai viajar. Tudo que você não quis fazer, ela vai fazer com ele. Você não vai levar dinheiro para a glória. Não vai. Agora, existem coisas que você vai levar para a glória. E elas estão relacionadas à piedade. A vida reverente a Deus. Você leva. A Bíblia diz: trabalhai não pelo tesouro que perece, onde os ladrões, não ajunteis tesouros na terra. Ele não proíbe ter tesouro, tá? Ele proíbe juntar. Um tesourinho ou outro é bom, né? Acumular tesouros, Jesus faz isso não. Porque os ladrões escavam e roubam. Agora você pode acumular tesouros nos céus. Lá ninguém pega. Faça uma conta hoje. O que você acha que são os seus tesouros na terra? Que você tem por certo, assim? Que o imposto de renda chegasse. Assim, não, eu tenho aí um apartamento aí, tem esse carro aí, tem umas debentures, tem umas ações. Mas se na hora da sua morte alguém perguntasse assim: e os seus tesouros nos céus, quais são? Ui! O imposto de renda do céu. Hein? E os seus tesouros no céu, o que você está acumulando lá? O que você está mandando para lá? O que você está guardando lá? Ninguém toma. O que é que você está guardando lá? Então Pedro disse: olha, nós temos o potencial, tem tudo dentro de nós para vivermos a vida e a piedade. Que horas são? Tiraram o relógio dali e eu estou perdido. São 10h15, não é? Qual é o foco dessa passagem? Pedro diz: o foco é nós sermos participantes da graça de Jesus Cristo. Participantes da natureza divina, desculpe. Aquilo que Deus é, nós nos tornarmos um pouco. Nós já somos, como também somos filhos, mas há passagens em que Paulo diz: faça tal coisa para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que você seja mais parecido com Ele. Ser participante da natureza divina é ficar mais parecido com Jesus, que tinha a natureza divina. E quando nós somos participantes da natureza divina, nós temos pouco interesse no lixo desse mundo. O mundo está produzindo muito lixo em todos os sentidos. Existem 3 recursos, Pedro diz. O primeiro deles é a fé em Jesus Cristo. Se você não creu em Jesus Cristo como seu Salvador, você não tem as potencialidades para desenvolver essas 8 mudanças que nós vamos falar esses dias.
O segundo recurso é o conhecimento de Jesus Cristo. É conhecer Jesus. Não é o conhecer sobre Jesus, não é o conhecer teórico, mas é a participação viva na verdade. Eu fui criado numa região que tem um solo fertilíssimo. Então, naquela região, água faz uma diferença absurda e, ironicamente, tem pouca água nas épocas que precisa. Então, quando havia aquele negócio da transposição do Rio São Francisco, eu ouvia pessoas que nunca nem foram lá falando com a propriedade sobre coisas que não conheciam. E eles diziam assim: essa transposição de rio, de que adianta dar água? Digo, mas será que esta criatura entende o que está falando? Do que adianta dar água? Água é vida, um pouco de água e terra, o pessoal faz aquilo ficar verde. Como assim de que adianta dar água? Tem uma região pertinho de onde eu fui pastor, umas 2 horas, o Vale do Açu, fizeram uma barragem gigantesca e só irrigam. E tem milho o ano inteiro e manda uva para o mundo. O Vale do São Francisco, na Bahia, manda maçã para a Europa. De que adianta dar água? Por que é que eu conheço mais do que aqueles metidos a intelectuais que falavam: não adianta nada botar água nessas regiões? Porque eu vivi lá. Eu não sei se você sabe o que é uma seca. Eu sei. Eu vivi 2 grandes secas. A seca de 1970 e a seca de 1983. Eu participei de campanhas para dar comida às pessoas em 83. Eu vi uma seca violenta. Dom Pedro I ficou abismado com uma seca que aconteceu naquela região. Prometeu, como bom político, dar a última joia da coroa para resolver, para resolver o problema. Quando eu falo sobre aqueles problemas, eu sei, eu vivi. Não é coisa de sociólogo, coisa de intelectual. Eu vivi tanto os problemas de seca como os problemas de enchente, que também lá são outro problema. Então, quando Pedro está dizendo é o conhecimento de Jesus Cristo, ele não está falando de teoria. Não está falando de teoria, está dizendo viva com Jesus, ande com Jesus, conheça como ele pensa, tenha experiências com Jesus. É o conhecimento de Jesus Cristo que vai fazer diferença. E o terceiro recurso é o poder de Deus. Paulo chamou de o poder da ressurreição, né? Ele muda você. Então é possível mudar biblicamente. Queridos, nós estamos encerrando, mas eu queria trazer uma ilustração baseado numa palavra que Pedro fala. Nas 8 mudanças, que começa com diligência, ele diz: olha, associai com a diligência a vossa fé. Associe com a fé a virtude, associe a virtude com isso, com aquilo. E essa palavra associar vai ser muito importante para nós. É manter tudo ligado, as coisas umas com as outras. Pedro tomou emprestado uma palavra dos escritores de peças, dos dramaturgos. Hoje, uma peça é muito diferente daqueles dias. Naqueles dias, para uma peça ter sucesso, dependia de como o escritor fazia a peça para ela ser atraente. Dependia da boa vontade do Estado ceder o local. E dependia de patrocinadores. Tudo estava associado. Se uma dessas 3 coisas falhasse, a peça podia não ser um sucesso. Nós vamos nesses dias escrever uma peça. O roteiro da nossa vida. Onde tudo tem que estar associado com tudo. Para você que ainda não creu no Evangelho, queria deixar um apelo para você. Pedro chama o Evangelho, no primeiro versículo aqui, de crer na justiça do nosso Deus. Nada vai acontecer em relação a mudanças bíblicas se você não crer na justiça do nosso Deus. Para o pecador, talvez seja a palavra mais importante da Bíblia, a justiça de Deus.
A justiça é a moeda do reino dos céus. E sabe quanto você tem de justiça? Nada. As tuas melhores obras de justiça, Deus diz, são trapos de imundícia. Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O pessoal pensa que é invadir terra, né? É a justiça de Deus, é alguma coisa que só Deus tem e eu sou falido. Eu sou pobre de espírito, me considero falido diante de Deus. E já que eu não tenho justiça, é por isso que eu preciso ser justificado. Quando eu sou justificado, é quando Deus pega a justiça de Jesus Cristo e derrama ela toda sobre mim. Aí a Bíblia diz assim, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. Não há nenhum justo na Bíblia, mas há pessoas a quem Deus declara justos. Da mesma maneira como o cara que deu uma facada no pescoço da velhinha, levou o dinheiro dela e ainda estuprou ela. Ele não é justo. Mas se no tribunal o juiz disser assim, considero o réu inocente, acabou, ele é inocente. Ele não é, mas é. Se a gente olhar só para ele, a gente vai pensar assim, caramba, isso é um animal. Isso é um bandido pilantra, deveria morrer. É só vir à sua mente agora, o que diria o Datena sobre um cara desse? Que vá para os infernos, né? O Datena gosta de dizer. O que diria o Ratinho? O que diria o Bolsonaro, né? Tem que ver isso aí, né? Olhando do ponto de vista humano, é horrível. Só que baseado nisso que o juiz disse, no outro dia ele está livre, ele pode viajar, votar, fazer concurso. Escolher onde vai morar, porque ele agora foi absolvido. O que aconteceu conosco foi isso. É esse entendimento que a gente devia ter assim, ó. Eu não presto, mas eu fui absolvido. É só isso que faz uma pessoa entrar no reino dos céus. Não são suas boas obras. E essa absolvição foi tão incrível que ela me contagia e fala, só posso ter um resultado na vida, mudança. E agora eu sei que Deus quer que eu mude, que é possível viver no máximo. E Deus me deu todas as condições para que eu seja uma nova pessoa. E todo bandido que recebe essa chance, vira uma boa pessoa? Não. Não. Mas de vez em quando algum ouve a martelada do juiz e declaro esse cara, baseado aqui nos argumentos do advogado, que é incrível. Declara esse cara inocente, absolvido. De vez em quando algum diz, puxa, eu fui inocentado. Que chance. Vou viver os melhores dos meus dias, da melhor maneira possível. Foram me dadas condições novas. Eu não devo nada à justiça. Eu posso agora ser diferente. Eu tenho uma nova chance. Meus irmãos, esses dias é sobre isso que vamos pensar. Já que nos foi dada essa grande chance, e nos foram dadas todas as condições para vivermos a vida e a piedade diante de Deus, a vida reverente diante de Deus, vamos pensar nessas 8 áreas para mudar. A primeira área será a diligência. E o que é a diligência? Não digo. Hoje não. Só domingo. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado pela epístola segunda de Pedro, que ela seja uma epístola especial para nós esses dias, que a tenhamos em nosso coração, já que ela fala de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que haja um desejo de viver na tua presença a vida piedosa, a vida reverente, a vida santa nesse mundo, Senhor.
Nos abençoe dessa maneira. Pedimos em nome de Jesus. Amém.